Lê a Bíblia, Tipo um amigo quando cai na rua, você não falando com isso. capítulo 6, do verso 17 ao 19. Fala de novo, por favor. Repita. Repita. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 17 a 19. Ai, gente. Tudo beleza aí? Tudo certo. Tudo beleza aí, vô? Tomou o remédio? 17 ou 19? É. Vai me dizer que você vai falar dos ricos. Não. Não, eu não vou falar dos ricos. É que está escrito. Meu pai. Não, eu vou embora. Não. A Silvia. É 1 Timóteo. Tá na Bíblia. Está na Bíblia. Está no Calma, catecismo marxista. Não está no catecismo marxista. Calma, gente. Primeiro Está na tá Bíblia. acabando. Está na Bíblia. Foi o primeiro João, pior, mais ainda. Todo mundo aí, gente? Com a gente aqui? Beleza? Então diz assim a Bíblia: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Isso aí. Qual palavra nós não entendemos desse texto? Todo mundo entende tudo? Altivo. Que mais? Aprazimento. Aprazimento? É, Tá o no seu lugar 17. do gozo. Qual que é a última palavra do primeiro versículo? É, alegria. Alegria. Então, altiva é uma pessoa que se sente mais do que a outra, né? Narizão de pé é o nome para nós. Narizão de pé, orgulhoso, né? É altivo, né? Beleza? Todo mundo sabe tudo? Então tá. O que Paulo está tentando falar para nós? A última palavra do primeiro versículo é melhor contentamento ou alegria? Não, contentamento não tem nada a ver com alegria, né? Mas aqui é alegria, né? Porque aprazimento aqui, o significado é contentamento. Minha última frase está para todo prazer. Prazer é funk, né? Essa palavra prazer aí tá difícil. Porque quando a gente fala de prazer, ele é Quem passa o café? não, o prazer nunca se satisfaz, né? É algo que é insaciável, o prazer. Por isso que é errado a palavra prazer. Isso mesmo com os ricos, né? Porque Sim. Mas assim, a última palavra do verso 19, a última frase, é importante para a gente poder entender todo o contexto que ele está querendo dizer. é assim que eu Então, para alcançar a verdadeira vida. Como faz para alcançar a verdadeira vida? Então ele está dizendo que as pessoas que estão seguras com a sua riqueza, eles não têm uma vida verdadeira.
porque se ele fala da verdadeira vida, é que aqueles que estão seguros na sua riqueza é inverso. Então, o inverso da verdadeira vida é você estar seguro com essa riqueza que você tem. Não é isso? Então, aí ele vai dar dicas para que a pessoa possa ter a verdadeira vida. E por isso que ele diz, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, aqui tem dicas para os ricos, né? Para ter verdadeira vida, né? Então parece que aqui o inverso de verdadeira vida é uma falsa vida ou uma vida estética, né? Uma vida de aparência superficial. Na minha Bíblia fala para alcançar a vida eterna. Então, Na minha é se apoderar. então, Da verdade. Verdadeira vida. É ruim essa, né? E por que não, mas tá bom. Oi? fala assim, ó, pratique o bem, pratique o bem, seja rico, boas obras, né? Isso, esse é o 18, né? É, Esse mesmo, pratique o bem, Generoso. se enriqueça de boas Boas obras. ações. Só isso, pastor. É isso aí, parabéns. Mais. Então, quais são as coisas que nós precisamos deixar para ter a verdadeira vida? Essa é a pergunta. A primeira coisa delas é que nós não podemos ser altivos para nós termos a verdadeira vida. Amar o Viver de dinheiro. aparência, Não podemos né? amar o dinheiro. Isso. Eu amo dinheiro. Ou altivo é querer e achar que sou mais do que alguém por ter dinheiro ou por ter a riqueza. Isso me leva a não ter vida. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. E é uma das coisas interessantes, é que tem texto que vai dizer ordena os ricos, mas aqui no meu texto diz manda os ricos. O meu tá exorta. Então, exorta, Manda. né? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que é uma ordem. É uma ordem que um pastor jovem tem que dar aos ricos. Se um pastor hoje vai dizer para o rico da seguinte forma: mano, para de ser altivo, o que vai acontecer com esse pastor? Fala aí para mim. Vai perder o dízimo. Vai perder o cargo. Vai ser jubilado. Vai perder o cargo, mano. É isso que vai acontecer. Entendeu? Porque ninguém tem muita coragem de dizer pro rico: menos, cara. Baixa aqui, ó. Vem para baixo aqui. O nosso Jesus, ele desceu, ele não subiu. Ele desceu, né? As escadas de qualquer poder. Então você também tem que descer, cara, né? jamais o rico vai querer ser humilhado. Então, filhão, é isso. Nós, sem dinheiro, já não gostamos de ser humilhados, né? Jamais o rico. Então, imagina o rico. Isso é verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, para nós termos a verdadeira vida, é deixarmos de achar que somos melhores do que os outros. E esse é um problema, não só dos ricos, mas é um problema de todo mundo, Em geral, né? Isso, olha aí, em geral, tá animado. Faltou só tossir agora. Foi curado. Não só de riqueza, de conhecimento, de várias outras coisas. Sim, é isso, né? E aí quando a gente olha, tem até uma história, né? Que um cara era muito rico e tinha muito conhecimento. E ele foi pescar no mar, né? Em alto mar. E aí ele contratou um barqueiro que levou ele a remo
para o alto mar. E aí ele começou a conversar com o barqueiro e começou a dizer para ele assim: bom, o que você conhece em si de matemática? O cara falou: eu não conheço nada, não sei, eu não estudei matemática. Pô, mas não é possível, você não sabe. E aí começou a falar: o que você conhece da língua portuguesa? Ele falou: eu não sei nem ler nem escrever. Nossa, cara, você está perdendo o tempo da sua vida e tal. E aí começou a ter grandes ondas onde eles estavam. E depois de tanta coisa que o cara falou que conhecia, o barco virou. E aí o barco virando, o cara não sabia nadar, o rico não sabia nadar. E aí o pobre, analfabeto, que não sabia nada, ele falou assim: você não sabe nadar? Então eu quero te dizer que não serviu para nada esse conhecimento seu. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que, apesar de nós termos todo o necessário, nós não precisamos ser mais do que os outros. Então Paulo está dizendo para Timóteo que nós não podemos ser altivos. Uma outra coisa que ele diz para que a gente possa ter vida é que a gente não pode ter esperança nessa riqueza. E ele enfatiza uma coisa interessante, que é na incerteza da riqueza, né? Então ele está falando que a riqueza não traz nada concreto, é incerto, né? É algo que não funciona. Você achar que sendo rico você resolveu todos os seus problemas. Então ele diz da seguinte forma: não coloquem a sua esperança na incerteza da riqueza. Então são duas coisas claras que a Bíblia está dizendo. Paulo escreve, né, que os ricos não podem ser altivos nem ter segurança na riqueza. Agora, quando você começa a acumular, é uma das coisas que acontece, você vai querer acumular mais. E aí quando você começa a descapitalizar ou perder o seu acúmulo, você vai começando a ficar preocupado. E é essa incerteza, né, que você passa a ter. E aí ele vai falar o que você deve fazer, né? Você deve colocar a sua esperança em quem? Em Deus. É essa situação que vai fazer com que eu não tenha desgaste ou preocupações com essa relação com o dinheiro. Então eu tenho que colocar minha esperança em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. E quando ele fala de todas as coisas, ele está falando de tudo que o mundo pode dar? Não. Ele está falando de todas as necessidades supridas, de tudo que é necessário para ter vida. O que não é necessário, não precisa ter. E aí ele vai dizer da seguinte forma, que não adianta só não ser altivo e nem colocar esperança na riqueza, mas que tem que praticar o bem. Timóteo enfatiza que todos, na verdade, precisam praticar o bem, mas os ricos precisam praticar o bem, que enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Então, quando eu leio essa situação,
ou esse texto, a gente tem que pensar em algumas coisas. A primeira delas é o que é generosidade. No primeiro século, ou quando Paulo está escrevendo esse texto, esmola não era algo que você tirava o mínimo para dar para outra pessoa. Isso não é esmola. Esmolar na igreja primitiva é você suprir todas as suas necessidades e o que sobrar você doar. Isso é esmola. Esmola é quando sobra dinheiro que você já pagou todas as suas dívidas necessárias e o que sobra você vai dar. E quando não sobra? Então, aí você não é rico, porque não sobrou, né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender, né? Generosidade está em você doar aquilo que falta para o outro. Isso é ser generoso, né? Então, aqui Paulo está colocando uma base para que a gente não fique seguro na incerteza da riqueza. Porque quem é generoso não vai ficar rico por muito tempo. Não vai. Desculpa. Mas quem é generoso e pratica o bem, não vai. E praticar o bem não significa terceirizar o trabalho. Porque assim, eu posso terceirizar o trabalho pagando, dando uma oferta, né? Isso eu estou terceirizando, porque eu estou pagando para alguém fazer aquilo que eu deveria fazer. Então, é o que aconteceu aqui, quando os jovens foram para a favela. Alguns tiraram até a aliança, porque não sabiam como lidar. Então eles tiraram a aliança porque eles achavam que eles iam ser roubados, né? Então tiraram a aliança para entrar na comunidade. Então, eu tenho dificuldade, né? Porque eu não posso levar todas as coisas que eu tenho. Isso é riqueza. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a prática do bem não pode ser terceirizada, é para todo mundo. Não só para os ricos, mas para nós também. Mas aqui, na verdade, Paulo está falando para Timóteo dizer aos ricos, mas é para todo mundo. Pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras. Por que ele diz isso? Porque ele está querendo que a nossa riqueza não seja aqui. A nossa riqueza seja na vida eterna, na verdadeira vida. E aí ele vai dizer no verso 19: entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Parece que tem uma poupança aqui, não é mesmo? Tem uma poupança nesse texto que é uma poupança totalmente, tem um investimento totalmente diferente do investimento que o mercado propõe, que o mercado de ações, de investimento propõe. Ele não está dizendo de você acumular a sua riqueza, mas ele está dizendo que existe uma forma de você entesourar para o futuro. O que faz com que eu entesoure para o futuro? O dinheiro? É a riqueza? É ser milionário? Não, é praticar o bem e enriquecer de boas obras. Então é algo que nós precisamos entender. A proposta do Evangelho
é você ter um investimento totalmente diferente, porque se você pratica boas obras, você não está praticando boas obras para você mesmo, você sempre está praticando boas obras para o outro. Você pratica o bem não para você mesmo, você pratica o bem para o outro. Lembra que nós conversamos a respeito das árvores, que a natureza nos ensina que as frutas ou os frutos que cada árvore dá não é para ela mesma, mas é para o outro. Então isso é enriquecer de boas obras. Nós temos as coisas, mas dividimos com os outros. Nós praticamos o bem para que a pessoa possa se enriquecer. Então o investimento do Evangelho não é um investimento simplesmente de dinheiro, de riqueza, mas é um investimento de fazer o bem para aqueles que têm necessidade. E essa parada, cara, é de suma importância para quem quer seguir o Evangelho. Então isso aqui está dizendo que eu não posso olhar para mim mesmo, eu tenho que olhar para o outro. Porque para eu fazer a boa obra, quando eu enriqueço, eu olho para mim mesmo. Mas quando eu pratico a boa obra, eu olho para o outro. Eu pratico para o outro. A riqueza me faz voltar para mim mesmo. Mas o bem faz com que eu me volte ao outro. E isso é de suma importância para a vida cristã. Ah, mas então você está dizendo que ninguém pode ser rico? Não, não estou falando isso. Pelo contrário, tem um jeito aí de poder ser rico. Tem uma forma de você ser rico. Uma forma de você fazer o bem. Né? E aqui também uma outra coisa que a Bíblia deixa clara é que não tem qualificação para fazer o bem. Não tem mérito para fazer o bem. Ele só diz, faça o bem. Né? A minha avó tinha um ditado, né, que era assim: faça o bem sem olhar a quem. Minha avó falava isso, mas isso é bíblico. Isso é bíblico. Faça o bem para a pessoa. Né? Então, existe uma forma de você ter uma vida diferente dessa. Então a Bíblia diz que a nossa riqueza está em fazer o bem, em ter boas obras para o outro e ser generoso. Então isso é um problema. E a verdadeira vida está aí. A verdadeira vida está em não ser altivo, em não ter esperança naquilo que eu tenho, que é meu, em praticar o bem e ser generoso. Isso que faz com que eu tenha a verdadeira vida. Então, o inverso disso é uma falsa vida. O que é o inverso da verdadeira vida? É ser ganancioso, porque generoso é antônimo de ganancioso, não é? Sim. Explica o que é antônimo. É o inverso, o contrário. Então, não fazer boas obras ou não praticar o bem é o inverso da verdadeira vida. Então aqui existe um outro sujeito, que é a pessoa que precisa do bem nosso. E essa é uma condição do Evangelho. Essa é uma condição do Novo Testamento, para você ter vida. Para você ter vida, você precisa ser generoso. Então, nós precisamos entender que a generosidade é que vai nos trazer a riqueza.
que as boas obras é que vai nos trazer a riqueza, que é nós estarmos iguais aos outros que vai fazer com que a gente tenha a nossa riqueza e colocar a nossa esperança no lugar certo, que é em Deus, que Ele providencia todas as coisas para a gente poder se alegrar. Então existe uma vida que está sendo propagada que não é a verdadeira vida. O que o mundo propõe hoje? Nós sejamos consumistas. Nós Para a gente consumir, consumimos mais Ter dinheiro. a gente precisa ter o quê? dinheiro. Isso. Então, aqui está dizendo que existe, o mundo está dizendo que o que a Bíblia fala não é verdade. O mercado, as propagandas dizem que o que a Bíblia propõe não é verdade. É uma falsa vida. E a Bíblia fala que o que o mundo propõe é uma falsa vida. E nós somos induzidos a praticar o que o mundo propõe, a falsa vida. Por isso que vamos acumular, por isso que vamos ser altivos, Não sentir menos porque não tem. nós vamos nos sentir cada vez mais desgraçados porque nós não temos, nós vamos nos sentir mal amados por Deus porque nós não temos, porque a proposta é ter tudo. Podemos falar que o mundo é ateu, então. Ou nós precisamos dizer que nós somos ateus para esse mundo. Mas se a pessoa para refletir, vai entender, vai ver que a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade, Isso. entendeu? Não é o mundo. Eu lembro de um livro, Paulo, do Bauman, que eu não lembro o título, mas eu não entendi muito aquele livro, eu só lembro que eu passei por um trecho, é que não é fácil, né? Mas, aí eu lembro que eu passei, não é verdade, passei por um trecho onde ele falava sobre o shopping, né? Eu acho que tá bom, sobre o shopping. O shopping é assim, né? As pessoas vão e elas, ao invés de olharem para as pessoas que estão passando diante delas, elas não conseguem, elas ficam olhando para as vitrines. Isso. Né? Eu acho que a falsa vida é essa, né? É do desejo, do consumo, Isso. onde você não consegue olhar para o outro, se relacionar, Isso. ver os sentimentos que o outro está passando. Né? Isso. É isso mesmo. Mas tem um cara que ele é o pai da economia moderna. Ele chama Adam Smith. Ele escreveu um livro, As Riquezas das Nações. Vale a pena você ler. Ele vai falar que você pode ter tudo o que você quiser. Mas esse querer ter tudo o que você quiser não é para todo mundo. É só para aqueles que têm, só para aqueles que são ricos. E ele diz que existe uma mão invisível no mercado que vai fazer com que você possa ter tudo. Mas isso não é para todo mundo, isso é para alguns. E nós precisamos entender que ser generoso é você cooperar para que a pessoa deixe de ser vulnerável, é capacitá-la para ela viver uma vida digna. Então, uma das coisas que o mundo propõe é uma falsa vida para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que existe uma falsa vida, e essa falsa vida está na insegurança da riqueza,
está em não colocar sua esperança em Deus, está em você não praticar o bem, está em você não fazer boas obras. A falsa vida é essa. Mas a verdadeira vida é você ser generoso, é você praticar o bem, é você fazer boas obras e você ser não o que os outros querem que você seja, mas é você ser o que Deus quer que você seja. E a Bíblia diz que você tem que entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro. O bom fundamento para o futuro está em você ser generoso, praticar o bem e não ser altivo e ter a esperança em Deus. É ser bem-aventurado? Bem-aventurado, é isso mesmo. Você vai ter o céu dentro de você. Mas Paulo, sabe uma coisa que eu penso da generosidade? Falando em outras religiões também, que a gente sabe que tem, e uma das coisas que eles fazem é muita generosidade. E uma das coisas também que tem no nosso mundo cristão é aquela pessoa que faz a generosidade e leva para si o mérito. Então, se eu ajudo alguém, a pessoa vai confiar em mim, a pessoa vai colocar eu num pedestal, digamos assim. Isso eu acho que é perigoso também para nosso ego, né? A generosidade que vem para mim, que a gente não exalta o Cristo. É, isso mesmo. Mas assim, se você é generoso, mas você fala da sua generosidade, você está sendo altivo e não generoso. E se a pessoa que você ajuda deposita na pessoa a generosidade? Essa me ajudou, a pessoa que recebe, que acontece muito entre nós isso, deposita nas pessoas que ajudam a confiança. Então, precisa saber o que está acontecendo, se ela quer honrar você porque você a ajudou, ou se ela quer te idolatrar, né? Aí você tem que ficar esperto, né, com esse negócio. Sempre falando, olha, Tem que Deus direcionar. tá te ajudando. Olha, isso daqui não sou eu, é Jesus. Agradeça a Jesus. Agradeça a Deus. Olha, não sou eu não, olha, Deus mandou entregar para você. E daí eu acho que entra a nossa posição de ser altivo, né, também. De cuidar pra gente não se colocar nessa posição de beleza, agradece mesmo, tal, não sei o quê. Eu acho que aí entra o nosso cuidado pra nossa generosidade também não estar ligada nessa vida falsa, né? É verdade. Porque a gente pode se perder nas nossas motivações. Porra! A pessoa da favela lá falou. Principalmente o final. O quê? Uma mulher lá passou quando a gente tava tirando tudo e falou pra gente assim, tava eu e o Jonathan. Se vocês se candidatarem, votem vocês. Entendeu? Aí. Então já foi ver com o Samuel como é que fazia. Tô vendo um número já. Tô vendo um número bem fácil. Vai ser da esquerda. Não. Vermelha. Isso aí, os outros ficam acreditando. Aí as pessoas se perdem. Porque, é assim fácil. Né? Eu acho que muitos entram por esse caminho e sim. É verdade. Mas é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Então o acúmulo de riqueza não é você guardar grana, acumular coisas, é você acumular boas ações, fazer o bem. E isso vai ser uma base Generoso. Isso vai ser uma estrutura para a gente chegar bem na vida eterna e Generosidade. eu gosto de Isso, falar. mas tem um falso altivo também, né? Que não tem nada e tem o nariz em pé também, né? Porra, tem muitos. Tem que come pão com banana e o nariz sempre tem em pé. Tem muitos. Tem. Vive na fantasia. Aqui em casa passa vários. E vai de geração a Em casa geração. passa vários. O cara que é pobre, não tem nada, ele quer ser nariz em pé. Uma sardinha, nem a rota caviar. É, isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a ideia. Paulo, já me falaram assim uma vez. Quando você diz que é humilde, você já não está sendo humilde. Da mesma maneira, eu acho que ocorre com a generosidade, né? Quando você dá
algo para alguém, você não tem que esperar nada em troca, né, meu? Você tem que dar pelo simples fato de amar aquela pessoa, né? De querer ajudar. Mas Palavras do anarquista. eu me orgulho da minha Essa palavra é palavra. É tipo Meu orgulho da quando minha eu humildade. entreguei. Perdeu a humildade. Assim como também tem Quando eu entreguei o meu brinquedo pra minha prima, eu não esperei nada dela. É isso mesmo, tá certo. tem muito dinheiro e você olha assim e fala, meu, não parece. Feliz vai te leva em casa só, minha humilde mansão. Tô te esperando na minha humilde residência. Ô Paulo, mas assim, ele falou, o Milton falou um negócio aí que é interessante, os pobres com nós em pé, né? Que é... O mendigo elegante. Começou o devocional falando sobre a... Mendigo elegante. Começou o devocional falando sobre a confiança e de... O tio até falou, o rico não quer ser humilhado, né? Mas o pobre, ele tem essa coisa de, eu tenho, inventa um monte de mentira, fala que tem dinheiro na Autocomiseração. conta. Porque ele é uma defesa também, né? Tipo, eu preciso fazer porque o pobre já é lascado. Então, vou falar que eu tenho, vou falar que eu fiz pra tentar ficar um pouco por cima. Mas pra você ver que essa coisa, apesar de aqui o recado ser pros ricos, se aplica pra todos nós, né? Isso é verdade. Todos Isso é nós verdade. podemos olhar na nossa conduta como a gente é altivo, como a gente também quer fugir, escapar dessa generosidade, né? Porque se você pensar assim, que ser generoso é você suprir o que falta pro outro, então assim, vai ter que tirar do seu, né? Não é dar o que te sobra. E aqui em casa a gente tem um monte de coisa em abundância e muitas vezes a gente não quer repartir. Né? Não quer repartir a nossa vida, muitas vezes, que dirá o que nós temos, né? Verdade. Então, você vê que, quando fala, né, que o tipo de riqueza que a gente tem que acumular, eu, pelo menos, olho pra mim e falo, meu Deus, como eu tô distante de desejar do fundo do coração acumular esse tipo de riqueza, né? O que a gente quer mesmo, muitas vezes, é tá igual todo mundo. Tem que fugir dessa parada. Tem pessoas que têm um espírito de mentira dele que ele fala que ele é rico. Sem ser. Não, mas existem muitas pessoas desse lado mesmo que vai dizer que ele é rico, mas existem muitas pessoas que dizem que não tem, mas tem. Tem um encolha, né? Entendeu? Esse é o encolha. No encolha ele tem, mas vale não tem. Não abre a mão, nem vai dar desse pai. Olha, não abre a mão nem pra dar bênção pro pai. Eu tenho uma pessoa muito perto de mim que é desse jeito, né? A minha... Tazi gravando. É o Sebastião. Então, Casamento blindado, começa agora. É algo que a gente precisa pensar, né? Mas é isso aí. Tem uma verdadeira vida e um investimento verdadeiro que a Bíblia diz. Então, que possamos segui-los. E o maior investimento que nós podemos fazer é não sermos altivos, colocarmos a nossa esperança em Deus, sermos generosos e praticarmos o bem. Essa é uma verdadeira vida que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Amém. Vamos praticar. Querido Deus, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor sempre nos confronta com a sua vida, porque o Senhor dividiu tudo o que tinha, o seu Filho conosco, com a gente que não merecia e era seu inimigo. Então nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a sermos essa pessoa que Paulo diz que precisamos ser. Que a nossa esperança esteja em Deus e que a nossa generosidade parta do Senhor, passe por nós e atinja aqueles que precisam, para a glória do teu nome. Amém. Só uma pimenta. Todo mundo